né? Perderam o seu filho, Mateus, de apenas 13 anos, para uma fatalidade, algo que aconteceu aí. Eles vão detalhar toda a história, mas vocês lembram aí, né, dessa história aí, porque movimentou bastante a nossa região e a gente ficou muito consternado e muito triste com o fato de um menino de 13 anos acabar perdendo a vida aí, né, num disparo de arma de fogo, né? E a Joyce e também o Thiago vão contar essa história pra gente aqui com mais detalhes. Mas antes deixa eu conhecer eles. Vamos começar pelo Thiago aqui, né? Se apresenta para nossa audiência, Thiago. Quem é o Thiago? Da onde que o Thiago vem, né? Até chegar aí a conhecer a Joyce e desenvolver a vida aí desse casal tão lindo. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade. Cristiano, a vida prega às vezes umas peças na gente que a gente nunca espera que aconteça com a gente, né? Mas uma coisa que era para ser apenas mais um domingo normal, teve esse desfecho trágico, na verdade, né? Eu sou nascido em Fortaleza mesmo, aí faz uns 25 anos que eu moro na cidade. Me criei para fora, mas esse tempo já moro na cidade. Casado com a Joyce já faz 21 anos, vai fazer 21 anos já que a gente vive junto, né? E infelizmente aconteceu essa situação aí que ninguém esperava, né? Tá certo. Vamos conhecer um pouquinho da Joyce, depois a gente entra especificamente no tema, né? Boa tarde, Joyce, tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio Cidade. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade. De antemão, a gente já agradece o convite para poder estarmos aqui, falar um pouquinho sobre nós, sobre o fato, fazer um alerta também para as pessoas, os pais, os adolescentes. Eu também sou fortalezense, nasci e me criei lá. Trabalhei em alguns locais na cidade. Depois, quando o Mateus tinha aproximadamente 2 anos, eu parei de trabalhar fora, me dediquei à criação dele. E depois, junto com isso, a gente começou a trabalhar junto, eu e o Thiago, como a gente trabalha com eventos. Hoje a gente também é responsável por uma empresa de internet lá no município, então a gente trabalha junto faz um bom tempo, né? Como ele disse, somos casados há quase 21 anos, então essa é o nosso cotidiano, a nossa vida, né? Então a gente trabalha junto, o Mateus também já nos ajudava, estava sempre junto conosco, né? Então a gente faz um trabalho na comunidade de Fortaleza dos Valos, né? Tá bem. Joyce e Thiago, antes de... A gente precisa resgatar, né, um pouco essa experiência, digamos assim, transcendental que vocês tiveram sendo pais do Mateus, né? Todas as imagens que a gente tem do Mateus, né, na internet e as próprias imagens que foram compartilhadas depois que ele faleceu mostram que o Mateus era um menino ativo, um menino feliz, né, um menino faceiro, um menino que esportista, né, que adorava o esporte, tinha inclusive suas medalhas lá, tinha uma perspectiva nesse mundo, né? Conta um pouquinho como é que foi esses 13 anos de convivência com o Mateus. O Mateus foi uma criança muito iluminada. Eu digo que ele nos trouxe muito orgulho e muitas alegrias. Hoje a gente guarda as lembranças que a gente tem dele são lembranças muito boas. Ele sempre foi um menino muito ativo, participou da comunidade escolar, sempre foi um menino muito dedicado, um aluno dedicado na escola, um colega querido, sempre pronto para um projeto novo, alguma apresentação da escola, enfim, ele estava sempre pronto para poder ajudar. Ele gostava disso, participava de coral, de aula de violão, participava então da escolinha do Greminho também na Fortaleza. Antes do Greminho ele participou também de outra escolinha lá, então sempre foi envolvido com o esporte, que era uma de suas paixões. Ele também participava há pouco tempo agora da Juventude Luterana na Santa Clara. Foi vereador mirim também, foi
gostava de voar de paramotor com o Dindo dele, né? Que tem os paramotor aqui em Ibirubá, o Diego, o Ricardo, né? Então era um esporte que ele gostava também, já estava começando a aprender. Acredito que se estivesse aqui entre nós e quando tivesse idade, estaria voando aí pelos céus de Ibirubá e Fortaleza também, né? Então ele era um menino assim que sempre teve muita pressa e muito gosto pela vida, de fazer as coisas. Gostava de um acampamento, de uma pescaria, de estar no interior, de fazer passeios, viajar. Então sempre foi um menino muito ativo, né? E dentro da onde ele conviveu, dentro com as pessoas que ele conviveu, na comunidade, na igreja também, uma criança sempre presente na igreja. O pastor até costumava dizer que às vezes ele sabia muito melhor a cerimônia de um culto que um próprio adulto, né? Porque ele participou desde pequeno. Então ele foi uma criança assim muito ativa, muito bondosa, tinha um coração muito bondoso, né? Claro que ninguém é perfeito, né? Tinha os seus momentos ali também que ficava brabo, que teimava, mas enfim, natural de qualquer pessoa, né? Mas assim, então as lembranças que a gente tem dele são lembranças muito boas. Ele nos fez muito feliz e nos deu muito orgulho, sabe? A gente tem muito orgulho da criança que ele foi e do adolescente que ele estava se tornando, né? A gente tinha, assim, que ele iria se tornar um adulto, uma pessoa muito boa para o mundo, né? Promissor. Tinha sonhos de ser goleiro ou de fazer uma faculdade de engenharia mecânica. Então, ele tinha muitos sonhos para o futuro, né? Sempre foi um menino. E a nossa relação, assim como pais com ele, sempre foi uma relação muito boa, muito tranquila, de muito amor, de muito carinho. Tínhamos uma relação de uma conversa muito aberta com ele sobre todos os assuntos, né? E a gente estava muito presente na vida dele e ele também sempre presente na rotina do nosso dia a dia, né? Muito bem. E a tua vivência era um pouco... Às vezes a mãe ela tem um olhar, né, diferenciado, assim, mais detalhado. Como é que era para ti, Thiago, a convivência com o Matheus? A nossa convivência era super tranquila também, que nem a Joyce falou. Agora ele já estava me ajudando em algumas coisas, eventos lá, descarregar, né, fazer o que ele podia fazer dentro do que ele podia fazer também, né? Bem tranquila. E inclusive faz falta hoje, a gente diz, a Joyce muitas vezes dizia, hoje tu vai junto, né? Botava, ela ficava em casa fazendo os serviços dela em casa e o Matheus ia junto, né? Muito evento menor que ele podia fazer tranquilo, né? E hoje faz falta, né? Diz, agora que podia, né? Eu já podia contar mais com ele, com o trabalho dele também. E a gente volta na estaca zero de novo, né? E a gente sempre dizia que ele tinha um futuro promissor, né? Tinha tudo para ser uma pessoa bem sucedida, né? E o que a gente passava para ele era isso, né? A gente sempre dizia, filho, não seja apenas só mais uma pessoa na Terra, seja diferente. Faça o diferente, faça o que tu for fazer, tudo faça com amor, faça bem feito. Eu disse, porque esses que estão fazendo de qualquer jeito já tem que chegar. Então, tem um diferencial, né? Isso que a gente também preza por ser diferente, né? Tudo que tu vai fazer, faça bem feito, com responsabilidade, né? Mas, infelizmente, às vezes a vida dá um tombo na gente que a gente não estava esperando, né? Isso não são só palavras nossas como pais, né, Cristiano? A comunidade de Fortaleza que conhecia o Matheus desde pequenininho, comunidade escolar, toda a comunidade sabe que o Matheus era assim. Então, quem conheceu ele sabe que ele era assim, sabe que nós não estamos inventando quem ele era ou romantizando alguma coisa. Uhum. Ele foi assim, ele era este menino, né? Então, de repente, as pessoas que não conhecem, não nos conhecem ou não conheceram ele, podem às vezes achar que a gente está querendo fazer uma figura diferente da criança que ele foi. Uhum. Mas não, realmente, ele era assim, né? Ele era desse coração bondoso, disposto, aventureiro, né? Então, ele realmente era assim. A comunidade, as pessoas que conhecem ele, conhecem nós, sabem que ele foi assim, né? Certo. Gente, vamos tentar introduzir de uma forma, não sei se tem uma forma mais tranquila, né, de tocar nesse assunto, mas a gente precisa fazer isso até porque antes a gente estava conversando nos bastidores aqui, né,
A vida levou vocês, né, para uma missão, né, a partir dessa tragédia, uma missão de alertar pais e ajudar a refletir com os pais sobre o entorno, né, que as nossas crianças e adolescentes vivem nesse mundo marcado por tanta gente que não tem nenhum tipo de filtro, né, nenhum tipo de pudor, nenhum tipo de responsabilidade, digamos assim, sobre o que compartilha, sobre o que fala, sobre o que diz, né? Então, deixa eu perguntar antes para vocês assim, em algum momento assim, durante este ano ou no ano passado, vocês chegaram a perceber uma mudança nessa figura que tu tão bem relatou da gente, do Matheus, assim, uma mudança de humor, de comportamento, alguma coisa? Não, não houve nenhuma mudança. Não, nem do ano passado para cá, nem no último mês. Iniciou-se as aulas normalmente. No feriado a gente ainda tinha ido fazer um passeio. Tava tudo bem, tudo normal. No dia que aconteceu, ele levanta, eu fui chamar ele para ele ir na igreja junto conosco, né? Fui chamar ele acorda feliz, inclusive vou lá, faço cócegas para ele levantar, né? E não tinha nada de anormal. Tava tudo bem. Ao que tudo indica, o que aconteceu foi realmente no momento. Foi uma coisa de momento, não tinha nada que preocupasse. Até porque ele era um menino, assim, muito... Ele não conseguia esconder suas emoções. Então, se tivesse algo preocupando ele, se ele estivesse nervoso, ansioso, ele demonstrava isso muito fácil, né? Então, a gente, sim, não percebeu nenhuma mudança anteriormente, né? Uhum. E, bom, vamos falar do dia específico, então, né? Então, algumas coisas tu já trouxe, vocês levantaram, foram para a igreja e o Matheus veio na frente. Isso, ele sai um pouco antes, terminou o culto, então a gente teria uma reunião de troca de diretoria. E ele pediu se ele poderia vir para casa, porque, né, essas reuniões se tornam chatas, ainda mais para crianças, né, adolescentes. E eu disse, sim, pode ir. Eu disse, espere em casa que depois a gente vai almoçar lá na avó, que é na minha mãe, que é na cidade também. Então, ele pega a chave, ele ainda veio me dizer que pegou a chave e brinca comigo ainda e vai para casa. Pelo caminho, ele encontra pessoas que depois até nos contam que ele passa e cumprimenta e deseja um feliz dia e vai para casa normalmente. Entra em casa normalmente, a gente tem imagem da câmera, né? E entra em casa normalmente. E a gente demora exatamente 1 hora. Do momento que ele chega em casa até a hora que nós chegamos, a gente demora 1 hora, né? E quando chega em casa, a gente se depara, né? Com a situação. E aí, quando vocês chegam, e aí o que passa na cabeça na hora? O que é... Olha, quando a gente vê a situação ali, e a primeira coisa que passa, que daí já começa a chegar as pessoas e começam a dizer, porque era depressão, porque eu disse não. O Matheus não tinha depressão e o Thiago disse logo não foi acidente. Eu tentei pegar o telefone, mas na hora do nervosismo eu não consegui desbloquear, porque eu tinha a senha do aparelho. E foi a sorte, eu não era para ter desbloqueado, né? Porque talvez teria visto ali alguma conversa, de repente teria respondido, não sei. Enfim, né? E depois a gente sai do local, né? Mas eu imaginei logo, eu disse, tem que ter alguma coisa no telefone. Tem que ser no telefone, não tem outra explicação. Foi logo que me passou pela cabeça, né? Certo. E depois, então veio o pessoal atender de fora, o pessoal da perícia, os inspetores que estavam de plantão, né? E no final da tarde eles já nos falam alguma coisa. Eles falam, foi realmente alguma coisa no telefone, uma abordagem pelo WhatsApp, né? Que se desenrola naquele momento, né? Exatamente aquele momento em que ele estava sozinho em casa. Não foi naquela hora, né? E toda a investigação hoje, ela corre em cima disso, que foi naquele momento. A gente não encontra nada nas redes sociais anteriormente, não conseguimos encontrar nada e a investigação trabalha pontualmente de que tenha sido a abordagem daquele momento por aquele número no WhatsApp. Né? E qual foi essa abordagem, Joyce? Olha, a gente não tem toda a conversa, né? Como logo o telefone, então, foi levado pelos peritos, né? A gente não Mas não tem havia um assim... histórico já de conversas? Ou seja, outros dias que ele tivesse conversado com aquele número? Não. Começou naquela hora que ele chega em casa
Os 10 minutos depois que ele chegou. E se desenrola naquele não momento. Não estava salvo na agenda dele? Não estava salvo, não. Até porque era um número de outro país, né? Mas isso hoje a gente já sabe que é comum aqui no Brasil, golpes com números de outros países. Era da Nigéria, né? Então já se tem notícias de quadrilhas brasileiras hoje que usam outros números, né? De outros países. Porque hoje você compra um chip com qualquer número, né? E pela conversa, pela maneira que se desenrola a conversa, a investigação trabalha que tenha sido naquele momento. Nada antes, nem um dia anterior, nem aquele momento, né? E até então tu monitorava o telefone dele? Na sexta de noite, acesso? inclusive, ainda olhei o WhatsApp dele, porque, como eu disse, eu sabia a senha do telefone, então quando ele estava na escola, eu monitorava as redes sociais, eu olhava as mensagens do WhatsApp. Claro que muita coisa hoje se apaga, né? Nós, como pais e como pessoas, nós somos leigos na questão de redes sociais, desse mundo virtual, que nem hoje eu costumo dizer que o mundo virtual é um mundo paralelo ao que a gente vive. Nós não temos nem noção muito o que acontece nesse mundo virtual. Dos perigos que dos tem perigos, né? A gente até tinha noção, mas não tanto quanto temos hoje, né? Mas, enfim, havia esse monitoramento, né? Certo. E aí, nessas mensagens que vocês conseguem identificar ali, qual que era o conteúdo dessas mensagens? Como eu disse, a gente não tem, assim, acesso a toda a mensagem, mas o que nos foi passado, assim... Pediu o nome, pediu a idade. Primeiro ele diz que é de maior, depois ele diz que é de menor, que ele tem 13 anos. E aí começa a troca de fotos. Não sei a ordem da troca das fotos. Quem manda primeiro, quem pede, enfim, eu não sei. Mas, ao que tudo indica, são nudes. Nós não vimos as fotos, mas a gente sabe que é por esse sentido, né? E depois já tem, então, eles começam a pedir dinheiro. Ele não tinha Pix. Então, ali eles começam a pedir dinheiro. Daí, eles pedem alguma maneira de que esse dinheiro chegue lá, que a gente não sabe bem ao certo como que é. E, dali a pouco, já tem fotos nossa da família, que eles já enviam, então, provavelmente ameaçando, né? Ameaçando de que vão expor as fotos, de que... A gente não sabe todo tipo de ameaça. Não sabe todo o contexto todo da o contexto história, né? da conversa. Como eu disse, está em investigação, então tem algumas informações que assim a gente não sabe. Mas a investigação caminha no sentido de sextorção, que é a crime dos nudes, né? Só que não é comum isso em adolescentes. Não é tão comum. Hoje a gente vê que já aconteceu em outros casos, mas não era tão comum. A princípio, aqui na nossa região, casos com adolescentes, né? Porque o que eles procuram? Os homens casados, né? Enfim, para extorquir dinheiro. Só que o que eles querem dos adolescentes, Cristiano, não é o dinheiro. É o material pornográfico. Certo. Porque isso tem um comércio muito grande na internet, né? Então, essas quadrilhas vão começar a atacar os mais vulneráveis justamente por causa desse material pornográfico, depois, né? Porque daí depois eles têm esse conteúdo, eles vendem na internet. Em páginas, em comunidades, enfim, né? E vocês, e a investigação, e vocês acreditam que a decisão que o Matheus tomou pode ter sido por conta dessa pressão de divulgar essas fotos, coisas desse tipo. Isso, a pressão psicológica em cima disso, como né? Ele era muito pelo certo, eu acho que ele... que eu fiz, né? Mesmo a gente falando do que acontecia, como acontecia, certo? Na hora que ele se viu, sentindo na pele aquilo, ele não soube fiz, lidar, né? O que eu fiz agora? A saída que ele era uma criança que se cobrava muito, lá no jogo de futebol, hoje eu podia ter atacado melhor, enfim, né? Então, como ele sabia de certos golpes, tinha um conhecimento, a gente alertava. Então, acho que quando ele se viu emaranhado naquilo ali, foi exatamente isso. Pavor, né? Pensou como é que eu caí, agora vão me expor a minha família. Eu acho que a grande preocupação era, de repente, até por expor nós, né, pais. Não sei, a gente não sabe o que passou na cabeça, né? Mas, assim, provavelmente foi um pânico psicológico tão grande que ele não soube lidar com a situação. Muito comum do adolescente que não tem a cabecinha formada para isso, né? Joyce, agora pensa o seguinte, será que nós saberíamos? Não. Né? A gente analisa sempre, né, essa perspectiva não do como a gente se sente com isso, né? Mas o quão cruel e o quão maldosa é o julgamento dos outros sobre isso, né? Então, o grande pavor que qualquer um da gente sente em determinadas situações que tu acaba saindo do certo
padrão que a sociedade impõe, né? O teu medo é simplesmente com a reação do outro, Exatamente. né? Então, tendo vocês ali também todo nesse contexto, acredito que tenha sido trazendo um pouco a gente passou agora há pouco pela Páscoa, né? Aquela passagem ali da Quinta-feira Santa, né? Quando Jesus está lá na agonia, né? Que ele sabe que vai acontecer alguma coisa, né? E ele fica lá, né? Olha, eu sei que não é da minha força aqui, mas se puder afastar isso de mim, afasta, né? E o Mateuzinho viveu essa mesma angústia, né? Sim, Esse mesmo momento ali. E, enfim, né? Mas aí isso abre uma perspectiva para vocês, porque além de toda a dor, de todo o luto, né? É preciso que se olhe com isso, né? Com outros olhos, né? É preciso que a gente comece a entender que o mundo que a gente vive, ele não é tão simples assim como já foi há tempos atrás, né? Da gente poder brincar de noite na rua, da gente poder sair, pescar com os amigos aí pro interiorzão, para as beiras de açude lá e o pai e a mãe ficar tranquilo em casa, né? Hoje em dia até em casa o teu filho ele tá sobre, né, algum tipo de ameaça, né? Como é que vocês estão lidando com isso e como que a situação que vocês passaram tem ajudado pais a terem um olhar mais atento e tentarem construir uma proteção, se é que é possível a gente construir essa proteção, né? É muito difícil quando a gente pensa assim, o que a gente está passando, né? Mas aí vem aquele pensamento de amor ao próximo, né? A gente não quer que ninguém mais passe por isso, sabe? Então a gente entende que o que nos aconteceu seria cômodo nós ficarmos em casa, sofrendo a nossa dor, quieto, que nem a gente falava antes de começar o programa. Muitas pessoas às vezes não falam pela vergonha de falar, de expor a sua privacidade, porque expõe uma privacidade familiar e até do que aconteceu, porque, enfim, envolve nudes e toda essa exposição, né? Mas aí a gente começa a pensar que outras pessoas não precisam passar por isso, né? Então isso precisa ser falado, porque não é um caso tão comum assim. Quantos adultos que hoje a gente fica sabendo que passam por essas situações? Agora, né? Que depois as pessoas vêm falar conosco, né? Inclusive de pessoas que também tiraram a própria vida por causa de golpes parecidos com esses, né? E hoje a gente vê de desafios, tem crianças perdendo a vida por desafios na internet, né? Então, no meio de tudo isso, a gente também se preocupa com o próximo para tentar alertar as pessoas para que isso não aconteça. Porque, como eu disse, hoje o mundo virtual ele é um mundo paralelo ao que nós vivemos. Tem tanta maldade, tantas pessoas sem amor no coração, que enquanto nós estamos trabalhando e achamos que nossos filhos estão em segurança, tem lá os bandidos que estão só tentando fazer a maldade, desestruturar famílias, atacar os mais vulneráveis, né? Então, automaticamente esse trabalho começa. Antes o Thiago até falou que as pessoas perguntam, mas como começou? Não sei, só aconteceu. A gente recebeu um convite, o primeiro convite lá da nossa vice-prefeita, para falar numa reunião de escola, que era a escola onde o Matheus estudava, e eu disse, nós vamos. Fazia isso poucos dias, né? Eu disse, nós vamos. Na semana ali Eu disse, porque nós não queremos que mais ninguém passe por isso, né? Então, e ali a gente vai recebendo convites para falar com esse alerta, né? Nós não somos profissionais em nada, nós não somos psicólogos, não somos coaching, nós somos só pais. Pais que estamos passando por um momento difícil, aprendendo a viver de uma maneira diferente, mas também querendo manter o legado do nosso filho, manter a memória dele viva e fazer com que a missão se cumpra. Talvez era a missão dele, talvez seja a nossa, né? Que essa vida dele não tenha sido em vão. Honrar a vida dele, né? Com certeza não fez, viu? Olhando alguns dados aqui, segundo o mapa da violência e os dados do Ministério da Saúde,
o suicídio é a terceira causa de morte entre adolescentes no Brasil, né? Entre crianças jovens de 10 a 19 anos, os casos vêm aumentando, um crescimento de mais de 40% nos últimos 10 anos. A exposição a conteúdos nocivos, os desafios perigosos, discursos de ódio e romantização da morte nas redes sociais está entre os fatores de risco. Os crimes cibernéticos, que é esse que o Matheus foi vítima, né? O relatório da Unicef aponta que 1 em cada 3 usuários da internet no mundo é criança e adolescente, ou seja, né? 1/3, né, deste público, dessa bandidagem, são crianças e adolescentes, né? E eles não estão preocupados com a idade, não tem ali, se tiver menos de 18 ou se tiver mais de 70, não vou fazer, né? Eles não têm nenhum tipo de pudor, né? 36% dos adolescentes no país já sofreram algum tipo de violência online. E aí, crimes como aliciamento, cyberbullying, incitação à automutilação e suicídio são reais e muitas vezes invisíveis aí nos olhos dos adultos, né? Como a Joyce bem disse, essa moçada ela é ligeira, viu? Quando a gente pensa que está indo com a farinha, ela já vem com o pão pronto e com a margarina passada. O que acontece, né? Existem hoje, né, dentro das próprias redes sociais ali formas de deixar as conversas privadas até dos pais, né? Que escondem dentro ali do aparelho ali, tu não consegue enxergar aquele histórico, né? Claro que agora com esse celular lá, com o pessoal, ainda não saiu, né, a perícia final, né? Para entender, né, todo o contexto disso, né? Para que também daqui a pouco, quanto tempo pode ser que o Matheus não estivesse sofrendo isso, né, de algum jeito, porque daí fazia a conversa, apagava a conversa do celular. Mas né? a gente acredita que não, porque ele não ia conseguir esconder isso se tivesse alguma coisa já antes, né? Até a gente falou com os colegas dele vieram nos visitar, né? lá, e a gente pediu, o Matheus falou alguma coisa, ele tinha alguma coisa, diz, não, tia, o Matheus não falou nada, não tinha nada. Então eles também pensam, de repente nós podíamos ter como colegas feito alguma coisa para evitar, mas se aconteceu ali em 20 minutos, na verdade, da hora que ele chegou era 10h40 e 10h50, porém começou essa conversa, né? Então foi rápido ali. Tudo indica que não tinha nada. Pela antes, maneira que iniciou-se a conversa, os investigadores acreditam que tenha sido ali também, né? Que tenha sido no momento, né? Mas realmente, né? Se teve alguma coisa anteriormente, vai aparecer na investigação, né? Vai aparecer pela perícia, né? Deixa eu perguntar uma coisa, Thiago. Como é que vocês transformam essa dor em um alerta para outras famílias, né? O que vocês acham que os pais devem fazer além do que vocês fizeram, né? Porque a partir da nossa conversa aqui eu percebo assim, tipo, tá, mas a Joyce e o Thiago fizeram tudo certinho, né? Olhavam o celular, monitoravam, né? Analisavam e tal, né? O que mais os pais podem fazer, né? Qual que é o grande desafio hoje? Sei lá, a gente fica pensando, né? Cristiano, é complicado, por mais cuidado que a gente tinha com ele e era esclarecido, aconteceu, né? Imagina então esses pais que não estão nem aí, não estão nem preocupados, né? Nesses dias um padre, num trabalho que a gente fez com os catequizandos lá, ele pediu para os pais lá, você deixaria seu filho lá numa cidade de madrugada sozinho? Não, nenhum pai ia deixar seu filho sozinho, né? E dele está aí, tu sabe o perigo que ele está correndo dentro de casa, dentro do seu quarto? Quem sabe o perigo que ele está correndo no quarto é maior que se ele estivesse lá numa cidade grande, né? Então, eles estão vulneráveis, assim, de uma maneira muito preocupante, né? Então, todo cuidado é pouco. Os pais, mais cuidado que a gente tinha aconteceu, imagine quem não está nem um pouco preocupado com o filho, né? E essa pergunta a gente também se faz, Cristiano, porque ele era nosso filho único, mas a gente tem muitas crianças na família. E a gente se pergunta isso também, o que mais fazer, sabe? Mas, que nem o Thiago disse esses dias, talvez a gente esteja fazendo lá o trabalho de um beija-flor, levando aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho, as gotinhas de água, né? Mas eu acho que precisa ser feito, porque, como eu disse, não era falado. Isso precisa ser falado, isso precisa ser falado nas escolas. Não estou dizendo que nós temos que falar, mas isso precisa ser conversado entre os jovens, não só os jovens, as crianças. 8 anos, é a realidade, 7 né? anos, já começa ali.
Então, isso precisa ser falado do real perigo das redes sociais. Os pais e os adolescentes, eles precisam acreditar que isso realmente acontece, que não é notícia de televisão lá no Rio de Janeiro e São Paulo. Isso aconteceu em uma cidadezinha com 4.000 e poucos habitantes. E talvez o que mais chocou a comunidade que seja isso, que foi numa família que tinha uma estrutura familiar, né? Não que nós somos mais que ninguém, nem, né? Não somos exemplo de nada, não somos perfeitos, mas aconteceu isso dentro de uma família que tinha uma estrutura. Então, eu acho que é quase que uma repetição diária, um cuidado diário. E conversar com as crianças, ver o que eles estão acessando. Porque lá no Instagram, tudo muito bonitinho, os vídeos do TikTok, tudo muito bonito. Mas ali dentro dessas plataformas, existem as comunidades aonde se começa as ameaças, os desafios. Porque às vezes a criança vai lá e pesquisa determinado assunto que eles não pesquisam no Google, eles pesquisam no TikTok. Então o algoritmo começa a mandar assuntos relacionados àquilo. E daqui a pouco lá uma pessoa de uma comunidade convida para entrar naquela comunidade. A princípio não tem problema nenhum. Na verdade, tu nunca sabe quem tá do outro lado da tela, né? A princípio, assim, não tem maldade nenhuma e ali começa com a misoginia, com a homofobia, com os crimes de ódio, com tudo isso. Começa assim, começa de uma maneira inofensiva. E quando vê, eles estão no meio daquilo ali, envolvidos, que eles não conseguem mais sair, porque quem tá do outro lado tá muito preparado. E os jovens são vulneráveis. E eles têm a chamada onipotência juvenil, em que eles acreditam que com eles não acontece, que eles têm razão de tudo. Sabem tudo e na hora sabem tudo, né? Mesmo. E depois eles estão envolvidos naquilo ali, eles são ameaçados, eles não conseguem mais sair. Então eles começam a participar daqueles desafios daquelas comunidades. E quando vê, estão perdidos, né? E não sabem como lidar. E por que eles não procuram ajuda? Porque eles têm medo, eles são ameaçados, então eles não vão contar para o pai e para a mãe. Então, eu acho que quanto menos eles ficarem fechados num quarto, num aparelho de telefone, melhor, né? Porque ali eles estão, que nem tem casos de crianças que não dormem à noite, que passam a noite num telefone, não tem produtividade, outro dia não vão pra numa escola, né? Então, nós precisamos acreditar, nós estamos vivendo hoje na pele o que a gente pensou que nunca passaria. Certo. Que nós achávamos que nossa, com nós isso não vai acontecer, isso não acontece numa cidade pequena. A gente está aqui com mais de 400 pessoas acompanhando a live aqui agora, nesse momento, agradecer a audiência de todo mundo e levem esse alerta, né, que a Joyce e o Thiago estão trazendo aqui, né, para a reflexão nos lugares de vocês, né, seja na comunidade da igreja, seja na escola, no círculo de pais e mestres, seja no próprio poder público, né? E daí eu queria até entender um pouquinho essa parte com vocês, assim, quando vocês são chamados para ir nas escolas, conversar sobre isso e tal, se as escolas abrem toda a conversa para os alunos, né, no sentido do que se está tratando, né? Porque eu vejo muitas vezes assim que existe uma coisa que qualquer tipo de situação como essa que o Matheus passou, o resultado, né? É colocado na conta da depressão, né? Então, isso aí é depressão, isso aí é isso, né, e tal, tu vê, né, e tal, as pessoas têm depressão, tem que conversar sobre isso, tem que falar, e às vezes não é. Não é. Às vezes não é, às vezes é outra coisa, né? Às vezes é uma influência externa, não é a tua briga interna contigo mesmo, né? Se trata de alguém de fora que chegou e botou uma informação ali que você não conseguiu processar aquilo e entrou, e aí são gatilhos, né? E essas pessoas maldosas e esses monstros que atuam pela internet, eles, assim como tem aquele povo dos gatilhos das vendas, né? Que criam aqueles gatilhos lá da necessidade, que tu precisa daquilo. Daqui a pouco tu tá lá comprando uma coisa que tu nunca vai usar. Tudo nem é vai comércio, precisar, né? Tudo é pelo dinheiro. Mas neste povo também, desse tipo de golpe, eles têm esses gatilhos, né? Que instauram. E daí pegaram um adolescente, talvez nem eles lá do outro lado, né? Esperavam esse desfecho, né? Esperavam outro desfecho, sei lá, iam ter que continuar mais ameaça, mandar mais mensagem, dizer, agora eu vou mandar isso aqui lá para
pro Facebook, pro grupo de Facebook da tua cidade, lá todo mundo vai ver, que é o que acontece com os adultos, né? Sim. Mas com adolescente é mais complicado, né? Até porque o crime, né, da pornografia infantil, ele é muito mais grave, né? Então eu queria perguntar para vocês assim, qual é a abordagem? Como é que vocês conversam esse assunto dentro da sala de aula ou reunida a turma lá dentro da escola? Como é que vocês introduzem isso, principalmente na escola que o Matheus estudou, né? Na escola que ele estudou ali, que estavam ali os coleguinhas dele, né? Deve ter sido uma missão muito difícil para vocês. Até na escola dele, a princípio a gente teve primeiro uma conversa com os pais. Onde foi falado abertamente, né? Até porque lá todo mundo nos conhece, né? Mas ainda com os adolescentes não foi feito esse trabalho. Acredito que ainda será feito, né? Mas já temos convite de outra escola do município, temos convite da escola de Boa Vista do INCRA, temos aqui de Birubá também algumas tratativas já, aonde a gente leva, nós não vamos sozinhos, normalmente a gente tem um suporte, que nem tem um inspetor Antônio da Delegacia de Fortaleza dos Valos, que ele também faz um trabalho já com jovens e adolescentes há mais tempo, então ele tem abordado os crimes cibernéticos, exatamente o que acontece. Então a fala é exatamente em cima do que aconteceu, da realidade dos crimes virtuais. Uma coisa muito grave é o cyberbullying, que é praticado, que ele tem punição também. Os adolescentes, eu acredito que eles não têm nem noção disso, que isso tem punição, né? Então é abordado todos esses assuntos, né? Ou tem uma promotora, ou tem uma psicóloga. Normalmente, assim, nas escolas a gente trabalha nesse sentido, assim, com algo mais profissional junto, né? Mais uma roda de conversa, vamos dizer assim, a né? nossa situação, mas... A nossa experiência, o nosso exemplo, e eles falam mais dessa parte para justificar que realmente isso acontece, né? Inclusive, a gente segue hoje um canal de uma juíza do Rio de Janeiro, a gente tem o contato dela também, que ela é a juíza da infância e da juventude, Vanessa Cavalieri. Quem quiser pode seguir lá o canal dela. E ela fala sobre esses crimes, que ela julga, então, os crimes cometidos pelos adolescentes, pelos jovens, e ela fala, então, de todos esses crimes virtuais. Então, ali, hoje, a gente fica sabendo de muitas situações assim, por isso que eu te disse que é algo fora do controle da gente, né? Porque é coisas assim que tu não imagina que esteja acontecendo e realmente acontece. E essa informação precisa chegar às famílias, né? Esse é um desafio. E tem uma outra questão também que é muito importante a gente abordar aqui, porque o nosso papel aqui, o papel dessa entrevista, não é a gente ficar aqui com o melindre, né? É a gente esclarecer os pais, né, as pessoas sobre um tema tão pertinente. Quando a gente fala da questão da objetivação do corpo, né? Ou seja, o nude, chamado popularmente de nude, né? Em que a ameaça se dá a partir de uma imagem do corpo do adolescente, enfim, né? Que em tese será exposto em praça pública, né? E que gera então esse gatilho nessa criança, nesse adolescente aí, é porque a gente também trata isso de uma forma, meu modo de vista, de uma forma errada, né? Muitos adolescentes crescem com essa ideia, porque a gente tem muito essa coisa da moral, né? Da coisa e tal. E vamos combinar, né? Que se para vocês seria muito mais tranquilo vocês administrarem fotos do filho de vocês peladinho, né? Com certeza. Rodando na internet do que o que vocês passaram agora, né? Sim. Então, a gente precisa saber qual que é o limite ali, né? E como que a gente conversa com os nossos filhos sobre isso, né? Porque tem que dizer isso, porque às vezes, daqui a pouco, assim, o pai e a mãe ficam lá, se eu ver você aí com um vestido mais curto, ou você com uma roupa mais insinuante aqui, um adolescente e tal, eu vou te cagar de pau, eu vou te fazer não sei o quê, eu vou te não sei o quê. Não, precisa se construir, né, um processo disso a ponto da pessoa entender, desse jovem, dessa criança entender que é errado aquilo sim, mas se ela for usada, né, desta forma, ela precisa avisar as pessoas. Pedir ajuda. Né, que não vai ter nenhum tipo de linchamento em praça pública dela. Sim. Né? E hoje, Cristiano,
com a questão da inteligência artificial, ficou muito fácil Às vezes nem é, né? Nem é a tu pessoa, pegar nem é um a foto. rosto de uma pessoa e detonar com ela, né? Então, muitas vezes, quem sabe não é para baixo do teu rosto, nem seja o teu corpo, né? Um dia Só me botaram que numa camisa Nem do seja a Inter. tua voz, nem Pois é, seja hoje você. eles clonam a voz, fazem, então isso aí também é uma coisa que muitas vezes pode acontecer um desastre e a pessoa nem dever nada também, né? É. Porque o adolescente, nós não podemos assim ser tão inocentes a ponto de achar que um adolescente não vai acessar um site pornográfico, não vai achar lá a foto de uma menina bonita, que nem provavelmente esses números que abordam os adolescentes, ou é uma menina com um corpo lindo, ou é um menino com um corpo lindo, né? Então eles... É natural da fase da adolescência, eles estão na puberdade, eles estão se conhecendo, eles estão despertando para algo novo e diferente, né? Então eu acho que é uma fase também dos pais conversar sobre sexualidade, sobre todos esses assuntos, né? E eu até um dia eu disse para o Matheus, enfim, quando a gente percebe assim, né, que tava olhando lá, né, certas coisas, por isso do monitoramento, né? E eu disse para ele, olha, meu filho, eu disse, você nunca tenha nenhuma foto íntima no teu telefone, porque isso pode ser perigoso, vai que você perde esse telefone, alguém pode usar essa foto. São coisas íntimas, são coisas tuas, né? Desde da criançada, tá lá junto, sei lá... A gente não sabe tudo que passa, né? Daqui a pouco, mas eu quero ver, ou tu me mostra o teu, enfim, né? Das partes íntimas, né? Então, eu tinha essa conversa com ele. Mas também nunca imaginei que iria passar por uma coisa assim. Então, talvez se eu tivesse falado, meu filho, mas se um dia você estiver perante uma situação assim, tudo tem solução, né? Então, talvez tenha faltado essa conversa, mas ele sabia que ele poderia confiar em nós, né? Se não nós, mas tinha padrinhos, tinha amigos, enfim... que ele teria essa liberdade de pedir ajuda, né? Mas não foi o que aconteceu na hora devido... O padrinho dele falou no passeio carnaval, ainda, ele disse, como é que... Brincou com ele, como é que tá as namoradinhas e tal. Eu não quero saber de namorado, senão não posso ir jogar futebol e pescar, né? E daí ele disse, não, se tu precisar de alguma ajuda, né? Um dia tu precisar conversar, não quer conversar com o pai e a mãe, porque é normal que o adolescente se feche com o pai e a mãe, né? Nós também fomos adolescentes. E tu pode falar pro Dindo, né? Então, ele tinha uma rede de apoio, né? Mas não foi o que aconteceu. O pânico psicológico é tão grande, não julgo e não culpo a reação dele. Porque só ele sabe o que passou na cabecinha dele, né? Exato. Mas, então, talvez um conselho também para os pais... de se falar exatamente isso. Se um dia você estiver envolvido em qualquer situação, nós estamos aqui. Você tem uma rede de apoio. Tem um pai, tem uma mãe, tem um vô, uma avó, um padrinho, algum familiar, algum amigo, né? Tenha essa conversa com os filhos de que eles têm uma rede de apoio e que tudo tem solução. E para os jovens, para os adolescentes, a gente fala a mesma coisa. Não entrar no que é desconhecido, não acessar o que é desconhecido dentro de uma rede social, porque também proibir o uso. Como é que vai proibir o uso? Também é difícil, né? Porque tudo que é proibido é mais gostoso. Né? Existe esse dizer, né? Então, o que é proibido, às vezes, instiga mais ainda de você querer acessar. Então, não confiar em quem está do outro lado da rede social, que a gente não sabe quem é. Não acessar coisas que não se conhece. E se um dia você vê envolvido num problema, seja numa rede social, numa ligação no WhatsApp, ou que nem uma conversa que surgiu assim, como surgiu com o Matheus, que peçam ajuda, porque tem solução. Tudo tem solução. Né? É como eu digo dos gatilhos, é exatamente mais ou menos o que tu tá colocando, que é o seguinte: a gente precisa compartilhar essa informação, diálogo, conversa, tom e tudo mais, né? Nos prepararmos para essas conversas. A gente tem situações de pessoas, né? A sua sanidade mental a milhão, tudo tranquilo, né? Empresários, né? Que tem uma vida ativa e que se levam por golpe do Pix, por golpe da Loteria Federal. Até poucos dias atrás saiu uma reportagem do empresário de Mato Grosso que foi extorquido em mais de 2 milhões. E uma quadrilha que eles pegaram aqui em Caxias, nessa região do sul aqui.
Então, se é um empresário, provavelmente não era um cara que não tivesse a informação, tivesse Exato, conhecimento. né? Só que Aí tu imagina um adolescente, né? Que é mais vulnerável, que não tá preparado, não tá nem com o cérebro pronto para isso, né? Então a grande preocupação é não essa. Não tem nenhuma culpa do Matheus nisso. O Matheus é vítima, né, de bandidos que entraram na cabecinha dele lá e apavoraram ele de tal forma a ponto dele tomar uma decisão tão drástica como essa, né? E por outro lado tem nós aqui como rede de proteção agora, né, dos nossos filhos, enfim, né, das pessoas próximas da gente, em como que a gente constrói esse diálogo, porque eu vejo também hoje assim que começa muito cedo, viu? Eu falo lá por casa, meus pitoco tem 1 ano e 10 meses, né? Mas às vezes a gente se perde na ideia de que é mais tranquilo liberar as telas lá para eles ficarem lá assistindo desenho, hoje é desenho, né? Sim. Assistindo desenho do que a gente tá ali tendo que dar atenção eles, né? ali, lidando com eles, né? Que são 2, né? Então, muitas vezes a fuga, para nós, como pais, é justificado, né? Ah, mas eles estão ali olhando tão aquele quietinho. desenho tão bonitinho, né? Tão faceiro ali, olhando o desenho e tal. Só que... E aí eu vejo assim, quando eles pegam o celular, por exemplo, a facilidade que eles têm de mexer com o celular, meu Deus, eles não têm 2 anos de idade. Olha nós aqui, a nossa geração, né? Quantas etapas de celular chegou até chegar nesse cheio de tecnologia. E né? eles nasceram com isso na mão, né? Eles já nasceram com isso na mão, né? Nós primeiro aprendemos a lidar com aqueles tijolão, daí depois vem aqueles outros que eram aqueles numerozinhos que não tinha nem letra, era só número, tu tinha que discar várias vezes o número ali para escrever um SMS, mensagem, né? E agora a gente tem esse aqui, mas ele já nasceu isso aqui, é touchscreen, é isso, é aquilo, puxa para um lado, já saiu, puxa para o outro. É tudo rápido, tudo num clique, né, Cristiano? A gente diz assim, como pode começar num clique, pode ter um final num clique também. Porque a última palavra que o Matheus escreveu ali, depois que esse golpista continuou a conversa e continuou depois do acontecido mesmo, eles ficaram até umas horas da tarde ali, enquanto a perícia não concluía, não tinha chegado, eles continuavam a conversa ainda e parou ali quando a perícia, o delegado pôs em modo avião o telefone para não ter perigo dessa conversa excluída, né? Então, mesmo assim, continuou insistindo do valor daquele, inclusive foi R$100 o valor que tinham pedido para ele, né? E como ele não tinha Pix, a gente não tinha liberado o Pix. Não tem idade para ter Pix. Não tem idade para ter Pix. Se você quer comprar alguma coisa, tempo de pai para mãe. Né? E eu disse, a vida dele custou esses R$100, então, né? R$100, gente. R$100. Por isso que eu disse, né? Eles não estão preocupados com dinheiro, eles estão querendo material pornográfico. Essa é da vulnerabilidade dessas quadrilhas que agem com os adolescentes, né? E hoje até falando em desafios, acho que foi semana passada, não sei se tu viu alguma coisa, Cristiano, daquele desafio que um jovem ateou fogo num morador de rua, né? Sim. E filmou para as pessoas lá do ao outro vivo, lado né? Ver, né? Eles se satisfazem com aquela maldade que eles, como de repente eles não têm coragem, mas eles desafiam lá o outro fazer aquilo para eles se divertem com aquilo, né? Um outro até foi um vídeo de uma delegada e da juíza, né? Eles instigando a menina para colocar uma faca na boca e ela mostra assim no vídeo uma faca de pão dessas compridas. E quando ela coloca, acho que ela começa a chorar. E eles dão risada e do outro lado eles se divertem com aquela cena trágica. E dali a pouco silencia tudo. E daí eles começam a dizer isso. A mina morreu. Então, para eles, aquilo ali é uma diversão. Pensa no tamanho da maldade que eles estão causando. E aquilo ali é transmitido ao vivo. Tem quantas outras pessoas ou adolescentes assistindo aquilo ali, né? Quando a gente assistia o filme Jogos Mortais, né? Que tinha, não sei se chegou a assistir... eu disse, é o que a gente tá vivendo hoje, né? Infelizmente aquilo era só um filme, mas hoje tá acontecendo no dia a dia. É virtualmente, né? Virtualmente. E como eu dizia, é muita informação. Todo mundo hoje tem muita informação na mão. Tá tudo ali. É só fazer um cliquezinho, tem as informações, né? Mas e até que ponto os jovens, as crianças, os adolescentes estão preparados para todas aquelas informações?
né? Eles têm muita informação, mas eles não sabem o que fazer. E aí eu acho que entra esse nosso trabalho de divulgação, entra o trabalho dos profissionais também que trabalham com saúde mental, dentro de todas as áreas da saúde, eu acho, e também as promotorias, enfim, todos esses poderes que podem tratar desses crimes. Eu acho que entra o trabalho e a profissionalização dessas pessoas para tratar também sobre o assunto e levar esse assunto. Porque isso não é um assunto que vai se perder daqui 1 mês, 2. Isso vai se tornar cada vez pior. Provavelmente vão mudar o tipo de abordagem, quando vê que uma não tá acho dando que certo, vão mudar os pra outra profissionais abordagem, né? precisam também se preparar para falar mais sobre o assunto, para levar às escolas, para levar às redes sociais, para levar para a televisão. Esse assunto precisa ser falado mais, né? Ele precisa ser mais divulgado, né? Então, acho que a importância também da profissionalização dos profissionais e também quem trabalha com adolescentes, psicólogos, enfim, todas essas pessoas também se profissionalizar ou entender como chegar nos adolescentes para tentar evitar isso também, de como que chega para se conversar com esses adolescentes, né? Eu vejo muitas vezes a conversa aí para o lado da privacidade, né? Então, por exemplo, existe uma discussão no Brasil hoje da gente criar algum tipo de regulação das redes sociais, Sim. né? E aí, por conta dessa polarização idiota que a gente vive nesse país aí, querem levar só para o lado político, né? Sim. E não se trata somente de política, se trata de muito mais, né? Então, a gente ter uma legislação que obrigue as plataformas a divulgarem quem está do outro lado, qual é o IP, porque tudo que a gente faz na internet, ela tem Sai de algum lugar. Sai de algum lugar. E ela tem um endereço, um RG, Sim. um CPF ali, né? Então, este computador aqui que a gente tá fazendo a live, ele só tem esse CPF aqui, não tem como eu mudar, né? E dizer que eu tô fazendo a live de outro lugar. E aí, o que que acontece? Hoje, nós não temos isso. Hoje, o judiciário, até o judiciário entrar lá na justiça contra as plataformas e pedir para elas quebrar o sigilo lá de quem é a pessoa, demora. Quantas Muito vítimas demorado. fizeram, né? E aí já foi, já não é mais E- aquele, já mudou, já fez e não tem mais como fazer, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso e precisa sim ter uma lei que regulamente isso, né? Que consiga aí nos dar um pouco mais de segurança para essa questão da navegação na rede social. E aí, sobre privacidade, me desculpem, né? Mas adolescente não tem que ter privacidade. Não tem que ter privacidade. Né? Não. Eu acho que isso é o mínimo que a gente precisa ter de consenso, né? Exatamente. Enquanto você está na minha tutela aqui, enquanto sou eu que sou responsável, né, por você, tu não tem privacidade. É quem eu quero, como eu quero, onde eu quero, da hora que eu quero e tá tudo certo. É. Esse o papel de um pai, né? Sim. Porque o problema é que hoje a gente tá delegando as coisas, né? Tá delegando e não quer muitas vezes assumir o nosso papel de pai e de mãe. Daquilo que antes nós estávamos conversando nos bastidores, né? E eu não tenho nenhum problema de dizer que a minha mãe me surrava de vara, de cinta, do que viesse pela frente, de chinelo, né? Quando ela erguia aquele chinelo, tu vai ver quando chegar em casa, eu já sabia que já foi. Hoje em dia a gente fica tudo naquela, não Tudo pode muito isso, mimimi, não né? pode Isso, não aquilo. pode. Muito mimimi, eu digo. Eu hoje em acho dia. que, claro, que violência extrema, né? Isso ninguém quer, Não, né? com certeza. Mas existe a gente precisa assumir o nosso papel como pai e mãe e a nossa autoridade como pai e mãe. Pai e mãe não é parceiro do adolescente, ele é autoridade, é ele que manda, desmanda, executa, né? E, enfim. E aí depois que cresce, aí você percebe que quando a gente cresce, a gente olha para trás e olha, mas meu Graças pai a tinha Deus. razão, né? tinha razão. Exatamente. E outra coisa, Cristiano, que eu vejo assim hoje, até nas músicas, como eu trabalho com eventos também, as músicas que a juventude escuta, as crianças pequenas hoje já é uma pornografia, essas músicas, apologia ao uso de drogas, ao sexo, a tudo que não presta, né? E é o que essa galera escuta hoje. Muitas vezes estão lá com o fone de ouvido, né? Lá no ouvido e os pais nem sabem o que estão escutando, mas já estão... A música já vai dando uma direção, né? Infelizmente, a gente que trabalha com eventos, tu tem que escutar muito lixo, né? Nessas Sim. festas aí. Porque... E se tu não toca aquilo, tu não agrada. Essa juventude, eles saem para fora do salão, não tá tocando a música que eles gostam, que é uma putaria, eu digo assim, né?
não agrada. A questão que você falava ali, né, de fazer a nossa parte como pais, né, aí chega às vezes até um ponto que a gente se pergunta, mas até que ponto a gente pode ir para também eles não sentirem o medo de vir nos pedir ajuda, né? Então, tudo tem um meio termo, vamos dizer assim, um limite, né? Então, tá difícil para a gente saber qual é esse limite hoje, né? Diante de tantas atrocidades, tantas tragédias, tanta maldade que tem, né? Porque ao mesmo tempo que eles têm o limite, eles têm que saber que eles não podem ter medo de nos contar se estiverem envolvidos em algum apuro, né? Porque o medo também, o medo paralisa, o medo... Nós, quando estamos com medo, adultos, né? Se vê, às vezes, que você não sabe qual atitude tomar, né? Então, realmente, assim, tá complicado de criar filhos hoje, né? Então, acho que a gente precisa também de um suporte de profissionais, que se fale mais no assunto, né? Eu acho que as escolas, em uma lei que foi aprovada agora, ela dá um passo interessante, que é a questão de você proibir o uso do celular dentro da sala de aula, né? Eu acho que isso também dá uma desintoxicada ali durante o período da escola ali, né? E aí a gente em casa também tem que começar a criar algum tipo de situação, porque eu vejo assim, eu fico pensando, nas férias passadas agora, uma sobrinha da minha esposa, tia, posso passar as férias aí? E aí nós com as crianças pequenas, e ela um pouquinho mais grande, né, pode, é uma adolescente, né, 14 anos, pode, pensamos já, né, vai dar uma mão para nós aqui, a cuidar das crianças e tal, né, e a menina veio, ela ficou 15 dias sentada no telefone. Pois é. Tipo, para nós convidar ela, vamos dar uma volta, vamos caminhar ali no centro, vamos, sei lá, vamos tomar um sorvete. Era uma briga. Eu acho que eu vou ficar em casa. Eu acho que eu vou ficar aqui. E daí? E o que tá acessando? Gente, o que tá vendo? Né, pelo amor, eu uso a vida celular, tá passando lá fora e eles não estão enxergando. Eu uso celular porque o meu trabalho exige isso, também, né? Sim, nós também. Mas quando eu posso estar longe dele... A gente larga. Eu tô longe. Bota no silencioso. Tu sabe que nós temos no interior um acampamento, que era um lugar onde o Matheus gostava muito de estar também, que não pega telefone. E às vezes quando tem esses feriadão, ou Natal, enfim, final de ano, é o nosso lugar. Nós vamos pra lá, que bom que nem pega telefone. Nem sabe onde a gente sabe, anda, porque daí deixa o telefone do lado, e enfim... E ele mesmo era uma criança que não ficava tanto no telefone, porque como ele tinha todos esses outros afazeres, e para ele, se ele pudesse estar jogando uma bola lá fora, brincando com os amigos, correndo na lavoura, fazendo qualquer outra coisa, para ele era muito melhor, né? Tá pro interior, nas férias ele passou muito no interior, com os avós, né? E a gente passeou bastante, enfim... Ele não era uma criança que passava um dia inteiro num telefone. Mas daí eu fico preocupada, e mesmo assim aconteceu, né? Mas aí, e aquelas crianças que passam dia e noite no telefone? O que estão acessando? O que estão vendo? O que estão aprendendo de mundo? Qual a realidade virtual, que elas estão vivendo? Será que elas sabem o que está acontecendo fora de um quarto? Como é que é a vida? O que acontece na vida? Precisa trabalhar? Que precisa estudar? Ou será que eles confundem a vida deles com aquele mundo virtual que eles vivem? Que tudo tem que ser maravilhoso, tudo é perfeito, tudo que postam é uma vida linda, maravilhosa. E daí ficam frustrados, porque quando se caem na realidade não é assim. Então, sabe, a vida tá passando e eles estão vivendo numa realidade diferente. Virtual. E quando eles se dão conta do mundo real... E aí? A gente que é essa geração que participou dos dois momentos, né, da evolução da humanidade nessa questão digital, né? Eu sou de uma infância que não tinha telefone. Capaz. Nem fixo. Olha nem lá, fixo. Um canal de TV se funcionava. Só RBS. Só RBS SBT. Quando não caía a torre. E era um telefone e todos os vizinhos usavam, né? Era lá na casa de um que tinha mais condição, então ele emprestava pra gente quando queria falar de alguém distante e tal. No interior também então era assim que funcionava e a gente cresceu e aprendeu da mesma forma e se virou do mesmo jeito e tal, talvez de uma forma mais dolorida no nosso tempo, né? Do que agora, que é tudo tão simples, tudo na palma da mão, né?
A gente pediu Mas não tinha tanta maldade naquela época, né? Exato. Então, a sociedade, ao mesmo tempo que a tecnologia evoluiu, né? A bandidagem também evoluiu na tecnologia, né? Então, imagina, esse tipo de crime, por exemplo, sem a tecnologia nunca ia acontecer. Não ia acontecer. Ia acontecer o quê? Alguém ia pegar o Matheus pulando dentro do açude lá, peladinho lá, iam tirar uma foto dele, iam ter que levar numa foto, revelar essa foto, né? E daí depois iam ter que ficar de plantão na frente da casa, dizendo, olha, eu tô com essa foto, tu aqui, se tu não vai, eu vou, né? Então não era possível, né? Então hoje com a tecnologia tem muitas formas da criminalidade agir, né? E a gente precisa estar atento, né? Então não é só chavear a porta, não é só cuidar do portão, botar uma câmera lá, né? Não, a gente tem que cuidar dentro. Depois que a gente tá fechadinho, seguro dentro de casa, aí que ainda não está seguro. Ainda não está seguro. Até a gente falava agora como estava indo para adolescência, amanhã depois o Matheus vai querer sair com os amigos, a gente já se preocupava, um leva, outro busca, né? Para não deixar, porque a gente já sabe dos perigos que tem na rua, né? Então, cara, aconteceu em casa. Então, o perigo maior nem foi na rua, foi em casa mesmo. Né? E ele tinha, assim, umas amizades saudáveis, né? Que sempre, se estava na casa de um amigo, sempre tinha um pai ou uma mãe junto. Então, enfim, eles nunca estavam sozinhos, né? Se iam jogar bola na praça lá, tem o pai de um amigo que mora pertinho da praça. Então, sabe, sempre havia um monitoramento, né? E o avatar desse criminoso era uma menina... Era uma adolescente? Nós não vimos. Mas verdade, o nome estava como Bela. Né? Aparecia o nome como Bela. Que depois eu, tendo o número, eu fui salvar no meu telefone, né? Pra ver, então, se a gente conseguia, mas capaz não se consegue uma conversa, tentou né? fazer, depois mandar um oi, né? Pra ver se ia interagir, não... E quando salva, o número aparece como Bela. Então, provavelmente era um perfil de uma menina, né? Perfil de uma menina, com certeza. Certo. E aí usaram, né, provavelmente imagens também, ela enviou também imagens para convencer. A gente não sabe a ordem das coisas. Internet, provavelmente, de repente, ela manda para criar uma confiança dele mandar também, né? Mas como eu disse, nós não temos a imagem das fotos para saber realmente, né? E voltando a essa questão mais pericial aí, tem uma previsão, como é que tem uma comunicação, por exemplo, o pessoal entra em contato com vocês para dar algum suporte, alguma informação? E a gente tem se comunicado com a Delegacia de Fortaleza, que é a responsável, né, pela investigação. A gente conversa com o Antônio. A gente tem informações de que está em andamento, né? Mas, por se tratar de um número internacional, então acaba sendo um pouco mais demorada essa questão da investigação, né? Mas ela está em andamento. O que a gente se preocupa é que, enquanto isso, podem estar acontecendo com outras pessoas, fazendo outras vítimas, né? Então, isso a gente se preocupa. Certo. Eu preciso, Thiago, tocar na questão da arma, né? Porque a gente viu logo que aconteceu muitas pessoas sem noção que não se comungam da dor do outro e querem achar em 5 segundos a razão para tudo, né? E não, foi por causa disso, por causa disso e deu e tal. Aí entrou a questão da depressão, entrou a questão da muitas arma, hipóteses, né? As pessoas levantam. Né? E é natural que as pessoas começam a imaginar coisas, mas tem que ter cefragol, né? Vamos combinar, né? É verdade. Eu acho respeitar a dor do outro, né? Saem falando coisas que não têm lógica. Tá aí para esclarecer, né? Que nem esses dias numa outra emissora que a gente teve lá durante a reportagem, pediu, que a gente fala muito de Deus no coração, da fé, né? Questão da fé que fortalece a gente. Aí até pediu, e onde estava o Deus nessa hora, né? Quando aconteceu isso. Eu disse, então, muitas vezes, de repente, justamente por faltar Deus no coração dessas pessoas, tem esse tipo de gente que não pensa no mal que estão fazendo, né? E a questão da arma, na verdade, essa arma estava lá guardada há 11 anos já, nem sei se estava um tempo lá. Meu cunhado era do finado, era uma arma de herança. Era uma herança de família. De família, né? E essa arma estava guardada lá, e infelizmente estava lá, eu acho que foi a maneira mais rápida que ele achou, né? Porque ele não mexia nessa arma, porque ele sabia que essa arma não era nossa. Era a única arma que a gente tinha em casa, acidente, né? Porque ele não... Ele tinha até uma carabina de pressão, que ele gostava de atirar, foi umas vezes em Passo Fundo ali, tirar de airsoft no shopping, então ele gostava, ele sabia, né?
Então eu logo disse, não foi acidente, né? A gente tem familiar que tem registro de arma, Tem que tem CR, tudo. que tem autorização, enfim, para ter armas, né? Então ele tinha conhecimento, né? Ele gostava do esporte, ele também, já foi né? em clube de tiro, enfim, né? Mas assim, claro que talvez tenha facilitado. Mas como ele estava resolvido, poderia ter sido com o cadarço de um tênis. A gente escuta. Manguinha de chuveiro, cadarço de tênis, faca. A menina não morreu aspirando um aerosol? Então existem inúmeras maneiras, né? Nós mesmos já presenciamos lá na cidade, em pessoas próximas de nós, que cometeram o ato do suicídio de outras maneiras. Com fio de luz. Então, quando ele estava resolvido a fazer aquilo. Talvez a arma tenha sido mais rápido, mas se ele não fosse a arma, teria sido de outra maneira. Né? Esta questão, primeiro, ninguém de nós sabe o que foi a tempestade que o Mateuzinho enfrentou. Exatamente. Naqueles minutos ali, né? E a gente precisa ter isso claro, assim, porque a dor do julgamento, a dor, né, porque era isso que estava colocado ali, né? Porque eu penso isso, né? O que mais poderia ser a não ser o medo do julgamento dos outros sobre as fotos que ele tinha enviado e que iam chegar, né, para todo mundo, pensando o que os colegas dele iam dizer, lá do futebol, lá da comunidade da igreja, que ele recém tinha saído do culto, né, do pai e da mãe, que, né, o que o pai e a mãe vão dizer, né, que são... Talvez até um ato de amor ou proteção, de amor ou proteção a nós, a imagem dele, com certeza foi isso. Por isso que eu disse, foi eu não julgo e não culpo a atitude que ele teve, porque nós não sabemos o que passou. Ele foi uma vítima disso, né, Joyce? Isso é consenso, né? Ele foi a grande vítima disso. Foi. E vocês são os grandes amplificadores, né, dessa situação, por estarem passando, não terem passado, né? Estarem passando, isso não vai passar nunca. Não. Né? Não vai passar nunca. Essa situação e poderem, de alguma forma, a partir do testemunho de vocês, a partir, né, da reflexão que vocês também fazem, a partir disso, ajudar outros pais e mães, né, para que tenham o mesmo cuidado ou maior cuidado ainda, porque também isso vocês também, né, é importante que vocês tenham para vocês também, que não é culpa de vocês também. Não. Não é culpa de vocês também, entende? Que essa fatalidade, ela só tem um culpado, quem está do outro lado daquela linha. Exatamente. E como eu digo assim, nós não vamos aos meios de comunicação ou às escolas ou falar com as pessoas querendo justificar nada. Como eu disse no começo, quem conhecia o Mateus e quem conhece nós, sabe que realmente era assim a criação dele, o menino que ele foi, e os pais e as pessoas que nós somos perante a nossa comunidade, né? Não agradamos todo mundo, não somos perfeitos, mas estamos tentando usar essa nossa dor, esse nosso luto, para ajudar outras pessoas, também numa maneira de nos confortar, né? Acreditar que não termina aqui, que talvez ele tenha deixado essa missão para nós, e que a gente precisa levar isso adiante, né? E talvez as pessoas que nos escutam falando, até a gente já escutou alguns comentários assim, e até inclusive a minha cunhada estava falando sábado aqui em Ibirubá, ela disse, tem pessoas que olham pra gente e olham e dizem, nossa, parece que nem estamos sofrendo. Nós estamos. Era o nosso único filho, a nossa presença diária dentro de casa, a nossa alegria de viver, foi levado um pedaço nosso, né? A vida nunca mais vai ser a mesma. Sempre vai faltar alguma coisa. Mas eu acho que o que nos conforta é saber que ele foi criado com muito amor, que ele viveu a vida dele intensamente, ele foi um menino bondoso e, de uma certa maneira, a gente tem a consciência tranquila que nós fomos bons pais, que ele teve uma família bonita, sabe? Que ele teve uma vida bonita. Então, isso de uma maneira também conforta. Então, quando as pessoas pararem um pouco assim para refletir, que elas pensem, o que eu estou fazendo hoje para deixar no mundo? O que eu estou fazendo de bom na vida das pessoas?
né? A gente às vezes passa o dia a dia, e eu não tô falando dos outros, eu tô falando de nós mesmos, a gente passa o dia a dia às vezes tão corrido, se preocupando em ter, em adquirir, né? Que a gente se esquece um pouco do ser. Mas o que realmente a gente deixa na vida das pessoas é o que a gente foi, é o ser, né? Então que a gente possa ser mais na vida das pessoas, amar mais o próximo, que cada um faça a sua parte, né? Que é o que a gente deixa aqui na vida, nós não levamos nada, né? Exato. Nós estamos vivendo o exemplo disso, que não se leva nada, que é o que a gente deixa na vida das pessoas. E isso Mateus nos deixou de exemplo, que ele foi uma pessoa boa e deixou lembranças maravilhosas na vida de quem ele passou. Dos colegas, dos amigos, dos professores, de toda uma comunidade. Então é isso que nós somos, é isso que a gente deve deixar de exemplo, né? Então, de uma maneira ou outra, isso nos conforta, sabe? Quem ele foi, como fomos nós como pais. Então, isso tem nos confortado. E a força e a fé que a gente tem em Deus, né? E assim, a gente agradece todas as manifestações de carinho, nas redes sociais, as visitas lá em casa. Hoje ainda, né? É flor que a gente recebe, sabe? Assim como tem os inconvenientes, né? Mas a maioria, sim, nos querem passar também esse carinho, esse apoio. E a gente tem muita gratidão por todo esse suporte que a gente está tendo também das pessoas, de toda uma comunidade, de comunidades vizinhas, da família, dos amigos, dos nossos vizinhos. Então, assim, isso nos ajuda a nos fortalecer e seguir em frente, né? Mas, como eu te disse, estamos amputados, falta um pedaço de nós. Mas vamos seguir a vida pensando que talvez seja até breve, que um dia a gente se reencontre e vamos tentar honrar a vida dele, né? Com certeza. Existem pais que perderam filhos tragicamente em acidentes, né? E que, por conta dessa perda, se organizam e garantem que o governo vai lá e conserta aquele problema lá, aquele buraco, aquela curva sem sinalização, aquela estrada ruim, tal, né? Tem outra situação de filhos que perdem a vida sendo atropelados andando de bicicleta na frente de casa, e os pais vão lá. E eu tenho uma amiga minha que perdeu o filho dela atropelada na frente de casa, o menino Jader. E ela transformou a luta dela, que era uma única coisa: botar um quebra-mola naquela esquina, né, para que outros filhos não perdessem a vida ali também, como o filho dela brincando, né? É o amor ao próximo, né? Então, o que vocês estão fazendo é exatamente isso, né? É transformando a dor de vocês numa pauta, numa luta, numa reivindicação, né? E eu acho pra que ninguém mais precisar passar, né? E eu acho que, não colocando aqui mas a gente sabe o alcance que a nossa plataforma tem aqui da Rádio Cidade, né? E aonde a gente chega, a gente não baixou de 300 pessoas na live, agora estamos com 300 redondo, mas já chegamos quase a 500 pessoas assistindo aí, mas já estamos quase 2 horas de conversa aqui, e o que a gente percebe é que as pessoas, quando elas tornam essa dor uma luta, né, as coisas vão ganhando sentido também, né? Então, ninguém pode julgar vocês daqui a pouco, a partir desta movimentação que vocês estão fazendo, é aquele conforto que vocês precisam, né, nesse momento, né, para suprir essa ausência, porque vocês vão estar o tempo todo falando no Mateus, o tempo todo o exemplo dele sendo revigorado, sendo revivenciado, né, e que ali na frente a gente tem uma lei com o nome do Mateus para proteger outras crianças que possam vir ser vítima desse tipo de situação, né. Então, obrigado. Primeiro, como pai, eu só tenho isso para dizer para vocês: obrigado por vocês estarem transformando esta dor em algo tão bom, algo tão importante para a gente poder olhar com mais detalhe, né? Se tiver que ser com uma lupa de pertinho, porque a função dos pais, né, é correr atrás para proteger. Isso. Nem sempre a gente consegue, né? E vocês são um exemplo disso, né? Por todo o esforço que vocês tiveram ali, daqui a pouco uma única mensagem no celular, um único contato de celular ali, botou por terra toda a proteção de 13 anos que vocês trouxeram até ali, né? Mas isso não nos tira a tarefa de continuar protegendo, né? Mesmo e a gente precisa de uma rede de apoio, a gente precisa de ajuda, nós não sabemos tudo, então a gente precisa criar uma rede de apoio, precisa criar essa ajuda, né?
Como eu disse, as pessoas precisam estar preparadas para poder ajudar nesse sentido. Antes a gente falando, né, que nós vivemos, nós vivemos sem a tecnologia e entramos no meio dela, né? Talvez aí a nossa dificuldade de conseguir também nos adaptar a isso, né? Hoje nossas crianças já nascem com isso muito natural. Nós tivemos que se adaptar a essa geração, né? Então, talvez a gente tenha essa dificuldade também de se adaptar a tudo isso, né? Então, nós também precisamos de ajuda. Né? Eu já sei que eu não vou precisar ensinar meus filhos a mexer no celular. Não. Não. E pelo que eu olhei esses dias, Cristiano, a gente teve em outras emissoras de rádio também, e eu tive contando ali as visualizações, já tinha passado de 80 mil acessos, né? Foi na Rádio CBS, na Rádio Birubá, Rádio Top. E na TV Rádio Top, e hoje essa é a 4ª emissora, né? Então a gente conseguiu alcançar um bom público já, né? Então essas... De repente a gente já mudou a vida, ou o ponto de vista de alguma pessoa nesse, mas eu vou ter que cuidar. Aconteceu até numa situação que o meu irmão falou de um conhecido dele, eu escutei a entrevista, fui no quarto falar com meu filho, e na hora que eu cheguei no quarto ele baixou a tela do computador, né? Daí sentei, conversei com ele, vai saber o que ele estava acessando, o que ele... né? Então, de repente, nesse tempo a gente já conseguiu salvar alguém, né? Ou alertar alguém que levou a sério, né? De repente a juventude mesmo, piazeiro, capaz de... estão falando besteira, né? Não querem admitir que eles estão correndo esse risco. Mas, quem sabe, chegando nos pais, os pais vão falar de uma outra maneira, de outra forma, que vá fazer esse alerta a eles, né? Chegar até eles. Né? E a gente pensa, sim, num projeto maior, sabe? De talvez fazer virar uma lei, assim como existe o Dia do Autismo, existe o mês do suicídio, existe o mês lá, o Setembro Amarelo, enfim, né? O Outubro Rosa, da gente fazer um dia ou um mês voltado para o olhar dos crimes cibernéticos, né? Desse mundo virtual. Precisamos, a gente né, pensa nesse projeto. Hoje ainda é muito cedo, a gente não está preparado, mas a gente já está tendo um apoio para isso também. Então, talvez começar nos municípios e daqui a pouco Deixa eu perguntar para vocês. A tragédia levou vocês a se conectar com outras famílias que passaram por isso ou algo parecido? Não, por aqui na região ainda não. Não, a gente só sabe de casos... sobre isso, né? Já falou também. Sabe criar um grupo, tipo um grupo de apoio para outros pais. Não só esse tipo de tragédia que nos aconteceu, né? Mas talvez até para ali com pais que perderam filhos ou filhos que perderam pais, às vezes são crianças. Todos são percas, né? Enfim, talvez trabalhar com o luto, porque falar sobre a morte é difícil. Poucas pessoas têm facilidade de se falar nisso, né? E um dia ou outro ela chega na vida de todo mundo, na família de todo mundo, né? Então a gente pensa nesse sentido também, né? De fazer uma movimentação sobre isso também, né? Para as pessoas poderem também compartilhar as suas dores, né? Mas assim, relacionado ao fato mesmo que aconteceu conosco, por enquanto não tivemos ainda nada assim, né? Muitas pessoas já têm nos chamado e têm relatado da questão do alerta, né? Isso sim. Por conta dos alertas que vocês estão estabelecendo, provavelmente, né? Isso ganhe eco a ponto de outras pessoas, olha, eu também perdi meu filho, ou né, tive essa situação aqui ou acolá. E aí, como tu sabe, como para qualquer coisa avançar, tem que ter pressão popular, né? Então, quando tiver... a gente teve aí o caso do Bernardo, por exemplo, né? Que foi um crime ali bárbaro, dentro de casa, bárbaro, né? Por interesses financeiros e outros mais, né? E agora, que ganha de novo destaque agora por conta da liberação da madrasta lá para o semiaberto. Mas que vocês, conectando com outras histórias, possam ter outras mães e outros pais também que trazem o olhar deles e juntos vocês consigam sensibilizar, porque o que a gente faz aqui dá eco, né? A gente dá eco, né? Faz reverberar, mas a execução, né? Criar uma lei, criar um mês, uma semana, né? Debater esse assunto é mais complicado quando chega na classe política, né? Então, na hora...
a não ser que vocês consigam articular em uma rede que tenha aí, por exemplo, o próprio Conselho Tutelar, a própria polícia, inclusive o governador do estado agora criou uma divisão específica, né, de cybercrimes agora dentro da Polícia Civil no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente começa a ter, né, mais resultados, maior, né, em relação a isso, né? Então, o que vocês, como tu disse ali no início da entrevista, né, é um beija-florzinho lá com uma gotinha d'água, né? E eu me lembro muito bem da história do beija-flor. Mas essa água, ela tá fazendo a diferença. Tá fazendo a diferença, né? Pode demorar um pouquinho mais e tal, né? Mas alguém tem que dar o primeiro passo e vocês estão dando esse passo, esses passos importantes. E as escolas, prefeituras, rádios, jornais, enfim, toda a mídia regional está desafiada a dar eco a isso também, para que não aconteçam outras histórias como a do Matheus aqui na nossa região, pelo menos, né? Porque no mundo elas acontecem todo dia, infelizmente. Inclusive, a gente estava olhando antes de entrar aqui no programa, aconteceu... O feminicídio, né? Esse final de semana, 10 casos, né? De feminicídio nesse final de semana. Então, né? São tantos assuntos assim, né, que são complicados. Então, logo a gente vai ter aí a Associação dos Amigos do Matheus Krug, o Instituto Matheus Krug, alguma entidade, alguma força jurídica aí, né, que vocês possam movimentar ainda mais. Está no início da jornada, mas contem com a gente, tá, Joyce? Sim, tanto você quanto o Thiago, vocês são pessoas maravilhosas, extraordinárias, vocês tiveram a bênção de ter o Mateuzinho com vocês durante 13 anos. Sim. E o que aconteceu com ele serviu aí para vocês cumprirem agora o restante da vida de vocês um papel diferente daquele que vocês cumpriam anteriormente, né? Sim, sim. E a gente vai levar adiante. Hoje não fazem 2 meses que isso aconteceu, então é muito cedo, é prematuro, mas a gente já fez alguns trabalhos, tem bastante coisa agendada para frente, né? A gente se disponibiliza, quem quiser entrar em contato para conversar, enfim, estamos aqui para também ajudar e continuar nesse trabalho. E como eu disse, a gente pensa realmente em tornar isso algo maior, né? Pelo amor ao próximo, né? Por uma causa, tanta né? maldade no mundo hoje, né? Que não vamos conseguir terminar com a maldade, mas vamos né? tentar fazer a diferença, nos né? proteger dela, né? Exatamente, nos proteger dela. Proteger a gente e tentar proteger o que está do nosso lado. Tá ali, certo. Ou até o Poder Público de Fortaleza, sim, ele tá nos dando também um respaldo, né? Tá nos apoiando nessa causa. Então, ali, a gente... com certeza, a gente vai pensar num projeto. Eles vão nos ajudar também nessa parte, né? A gente agradece ao Poder Público lá, tanto o Executivo quanto o Legislativo, né? Eles já estão nos dando esse apoio. A gente sabe que pode contar com eles, né? Então, vai chegar o momento que a gente vai conseguir montar alguma coisa, né? Tá certo. Joyce, obrigado. Thiago, também a palavra final é de vocês. A gente agradece mais uma vez o convite de estarmos aqui. É muito bom poder vir falar, poder contar com uma emissora que tem também um grande alcance, né? Quanto mais alcance, mais pessoas vão ouvir e mais esse alerta vai chegar a vários cantos. Hoje a gente sabe que a internet tem um alcance muito grande, né? Se chega em todo o país, onde tem familiares, né? E amigos, e assim vai indo. Então a gente agradece o convite e a gente pede que os pais monitorem, conversem, e a gente está à disposição para ajudar no que for necessário, né? Tá certo. Tiagão? Isso aí. Então, agradecer a Rádio Cidade, a você, Cristiano, o Andrei também. Até a gente conversou ontem também numa situação aí. E é isso aí, esse alerta, né? Para os pais ficar, todo cuidado é pouco, ficar mais alerta possível, né? Para não voltar a se repetir, infelizmente, uma história dessas, né? Ou parecido numa situação dessas. Normalmente a gente dá uma lida nos comentários aqui, mas como são muitos comentários, 57 comentários aqui, não vai dar tempo da gente ler, mais de 500 curtidas e 100 compartilhamentos aqui, então o eco foi... Eu ia dizer, quem puder compartilhar, né, esse assunto, ou lá, quiser ir lá no Thiago Krug, que é a minha página do Face, lá tem vários vídeos. Eu vou compartilhando a gente situações tem postado dessas, materiais sobre isso, né? Da juíza, questões de vídeos da polícia mesmo, então dezenas de
de assuntos, né? Tudo relacionado a esse tipo de golpe virtual, né? Tá certo, então vamos ficar atentos aí e acompanhar aí, né, esse crescimento dessa campanha aí, né, para combater o cyberbullying, né, todo esse tipo de atitudes aí que usam aí das redes sociais, principalmente do WhatsApp, para atingir as pessoas aí com golpes, né, seja para adultos, né, como você falou, como é que é? Sextorção. Sextorção, né, que é essa nomenclatura então, né, que usa aí das fotos íntimas aí para tirar dinheiro das pessoas e que acabou vitimando aí o Mateuzinho Krug lá de Fortaleza dos Valos. Vamos encerrar